Prepare-se para sorrir e se divertir. Já vai começar o Pode Curtir. O Pode Curtir. E aí, curtidores, esse é o Pode Curtir, é o nosso podcast. Eu sou a Clá. Eu sou a Amy. E eu sou o Carlinhos. E hoje nós estamos aqui com o Israel, pessoal. Se apresente um pouquinho melhor. Tudo bem, gente? Bom, eu sou Israel, eu sou ator, né, formado com direção também e faço produção artística. E também faço assessoria de imprensa para algumas pessoas famosas. E como começou a sua carreira? Que você se apaixonou por essa área? Então, na verdade, desde pequeno, né? Com 10 anos de idade eu recebi uma proposta para trabalhar como modelo, fazendo propaganda, comerciais. E aí eu comecei trabalhando assim, como modelo. Aí depois eu me empolguei, comecei a gostar bastante da carreira artística. Aí fiz um curso de atuação para trabalhar como ator, trabalhei como ator. E daí por diante, aí fiz direção, depois fiz assessoria e foi seguindo. Totalmente artístico. Total, sempre dentro do meio artístico. E quando você começou a fazer assessoria de famosos? Quando que eu comecei? É engraçado, porque assim, eu sempre fui um cara muito descolado, né? Sempre conversei bastante, sempre dialoguei com as pessoas. E todas as pessoas que chegavam perto de mim, eu tinha oportunidade. Falava assim, nossa, eu tenho um cara que tá precisando de um comercial, você não quer fazer? Aí o outro falava assim, você conhece alguém que pode fazer tal coisa? Eu sempre conhecia todo mundo. Sempre conhecia alguém, dava oportunidade, eu parei pra pensar. Falei assim, peraí, eu preciso ganhar dinheiro, né, com isso, né? Aí eu comecei a trabalhar fazendo assessoria e abrindo oportunidade para as pessoas e comecei a ter a minha porcentagem em cima disso tudo. Foi assim. Fora desses trabalhos incríveis que você faz, você tem algum hobby no seu dia a dia? Hobby? Cara, eu sou muito caseiro, sabia? Eu gosto de assistir filme. Eu amo assistir filme. Eu gosto de ficar no meu quarto, quietinho, assistindo filme. E gosto muito de ler. Eu leio muito. Para gente que trabalha no meio artístico, né? Que faz assessoria, que trabalha como ator. Na carreira artística em geral, a gente precisa ler muito a respeito de tudo. É que abre a mente, né? Sim. E também, quando você lê, você também já pega outras palavras, assim, pro seu repertório também, né? Exatamente, e você vai conhecendo a respeito de tudo, né? Eu acho que a leitura ela é muito importante para todos os âmbitos. Qualquer profissão, qualquer tipo de pessoa, a leitura ela é fundamental. Ela abre a sua mente, ela te traz crescimento profissional, ela te traz mais inteligência também e traz um verbo melhor, coloquial, para você poder falar com as pessoas, né? É, com certeza, o vocabulário fica melhor. O vocabulário aumenta É. bastante. Fica com um leque de palavras. Exatamente. E quando você começou a ser ator, qual foi o seu primeiro trabalho? Então, quando eu comecei a atuar, eu não tinha ainda o apoio da minha família, né? Porque meus pais, eu nasci numa família humilde, numa família simples. E eles não tinham condição financeira de pagar um curso, porque o curso de teatro é muito caro. O curso de interpretação hoje ele é muito alto, o custo. E eu comecei, então, a trabalhar. Eu comecei a pegar latinha na rua, vender. Eu comecei a dar meu jeito, porque eu precisava pagar. E aí eu conhecia outras pessoas, comecei a indicar pessoas e tendo desconto no meu curso. Chegou um momento que eu apresentei tantas pessoas para fazer a aula que eu não pagava mais nada. Caramba! Aí eu comecei a fazer. Aí eu estudei, né? O primeiro curso que eu fiz foi no Macunaíma, na escola Macunaíma. Depois eu fiz Newton Travesso. Depois eu fiz em cena, e aí eu fiz outros cursos de direção depois de ator. Depois que eu me formei, peguei meu DRT, aí eu fiz cursos também de direção. Participei de 2 novelas no SBT, participação, né? As Pupilas do Senhor Reitor e Sangue do Meu Sangue, eu fiz participação. Fiz 4 óperas, não cantando, como ator, atuando no Teatro Municipal de São Paulo. Eu fiz Eugênio Onegin, O Barbeiro de Sevilha, Dom Giovanni e Aida. Depois eu fiz outras peças de teatro. Eu fiz Aida, que eu fiz um personagem... Aida não, perdão. Eu fiz Medeia, que eu fiz um personagem muito forte, que era o Jazão, né? A tragédia da Medeia fala sobre... a mulher do Jazão, ela mata os filhos para se vingar dele. Então foi um personagem muito forte. Nossa. Aí eu fiz vários. Fiz o Bentinho... de Machado de Assis também. Fiz várias peças teatrais. Nossa, bastante mesmo, hein? Vários trabalhos. E qual foi o que mais te marcou? Eu acho que não tem assim um que mais me marcou, porque todos marcam, né? Porque são personagens diferentes, é todo São histórias diferentes.
São histórias diferentes e, assim, o processo é incrível, né? O processo de criação, o processo de adaptação, o processo de pesquisa que é muito bacana quando você vai fazer uma pesquisa de um personagem. E isso, pra mim, foi muito legal. Então, não tem um mais marcante, assim, mas cada um tem um motivo especial, né? Pessoas especiais que participaram também. Mas eu acho que cada um que vem fica melhor do que o outro, porque você vai criando experiências, né? E você também é jornalista, que você comentou antes da entrevista começar. Como você se formou? Como você percebeu que gostava disso? Então, eu sempre fui muito comunicativo, né? Quando você perguntou sobre assessoria, eu sempre gostei de conversar, sempre gostei de abrir oportunidades, sempre fui muito curioso, perguntei demais. Então, não tem um assunto que eu não saiba. Então, se tem algum assunto que eu não sei, que eu não domino, eu vou no Google, eu vou nos livros, eu vou pesquisar e eu vou dominar aquele assunto. Então, eu sempre fui muito curioso. Eu acho que, por conta disso, eu comecei a fazer assessoria. Pela curiosidade mesmo, né? Eu sou bastante curioso. Curiosidade nos ajuda a melhorar cada vez mais. Bastante. Vimos muitas fotos de você com vários famosos legais. Aliás, tem um que a gente sempre quis entrevistar, ou até ser entrevistado, que é o Danilo. Ele é uma Mas figura. como que foi o encontro com eles? Então, o Danilo, eu conheci ele porque eu fui levar o... Eu não sei, as 2 semanas atrás, bombou aí na internet aquele menino da capivara filó, né? Vocês viram? Então, o Agenor. E eu acabei fazendo assessoria para ele e eu conheci o Danilo dessa maneira também, né? Levando ele lá e acabei ficando amigo da produção e, enfim, a gente tá fazendo várias coisas juntos. Mas não tem só o Danilo, né? Sim, tem Tem vários. muita gente legal que... Como foi o encontro com essas pessoas? Então, cada um eu conheci de uma maneira diferente, né? Eu tenho hoje bastante contato com o Gui Napolitano, que também foi do Big Brother. Eu tenho bastante contato com o Pedro Scooby, que é o surfista, que também foi do Big Brother. Eu tenho bastante contato com o Arthur Aguiar, né? Aliás, bastante mesmo, né? Inclusive trabalhamos juntos. O Kaysar, o Kaysar, que também foi do Big Brother, fez novelas. Deixa eu ver quem mais. O Matheus Sampaio, que ganhou o Power Couple. Aliás, o Matheus, inclusive, morou na minha casa. Ele fala isso sempre. Quando ele se separou da Brenda, né? A Brenda Paixão. Ele foi pra minha casa, ficou um tempão lá comigo e foi muito divertido, porque ele é muito engraçado. E todos eles são muito especiais. Todos eles têm uma característica muito diferenciada. São pessoas de boa índole, né? E é muito legal estar com eles, cuidar da vida deles, principalmente espiritualmente falando. Sim. E Aliás, tá passando aqui no telão, né? As fotos. gente. Olha lá, o Kaysar. Ele é uma figura. O Danilo. O Danilo Gentili. E você foi entrevistado por ele? Fui entrevistado por ele. Ai, que legal. E como que é os bastidores, geralmente, quando você vai gravar alguma coisa ou peça? Então, são ambientes diferentes, né? São ambientes diferentes. Eu também cantei num trio chamado Tempero Latino, cantei num outro grupo musical. Dentro da área artística eu fiz de tudo. Cantei, atuei, dancei. Aliás, eu comecei a minha carreira como dançarino num programa, como vocês não eram nascidos, chamado Almoço com as Estrelas, que era apresentado pelo maestro Zácaro. E eu dançava as danças de salão. Os cantores iam cantar e eu dançava ali atrás dos cantores. Então eu dancei, interpretei, atuei, cantei. Na carreira artística eu fiz de tudo. Artista. Por isso que hoje eu dirijo, né? Porque eu entendo um pouquinho de cada área. Sim, com certeza. E isso te ajudou também, né? Agora como assessor das pessoas famosas. Ah, com certeza. Ajuda porque a gente sabe quais são as necessidades de cada meio, né? Então, como você falou, os bastidores, eles são bem diferentes. O bastidor do teatro, a gente tem muita concentração antes de entrar em cena, a gente fica concentrado, fazendo exercícios de voz, fazendo aquecimento. Na hora de cantar também, é mais aquecimento de voz. A gente sempre fica um pouco resguardado antes de entrar em qualquer cena ou entrar no ar de qualquer coisa. A gente fica cuidando de nós mesmos, entendeu? Então, os bastidores, eles são mais silenciosos. Agora, o processo, quando você está ensaiando, aí ele é mais divertido, né? Mas quando você vai entrar em cena mesmo, aí você fica um pouco mais resguardado para si. E já teve alguma cena, tipo, quando você tava atuando, que aconteceu que você esqueceu a fala, aí teve a ajuda de alguém?
esquecer a fala não, mas a gente às vezes se perde um pouco, né, na cena, assim, se você não ficar concentrado 100%, você se perde. Mas aí a gente entra no improviso. Quando a gente faz aula de interpretação, a gente aprende a improvisar. E na hora de cantar também. Então já aconteceu muito isso, né? Por exemplo, quando eu dançava no programa, no Almoço com as Estrelas, eu dançava dança de salão. E eu dançava muito bem. Então as meninas que chegavam lá para dançar queriam dançar comigo. Era na época da lambada e eu dançava muito bem lambada. Eu me lembro uma cena que foi muito engraçada, ainda bem que era gravado. O programa era gravado. Chegou uma menina nova e falou assim, eu quero dançar com você lambada. E tinham vários artistas lá, né? Eu me lembro que a Eliana, que hoje apresenta um programa no SBT, ela cantava ainda a musiquinha dos Polegares, ela era cantora, tinha acabado de sair de um grupo musical. Tinha a Gretchen, a Sula Miranda, o Beto Barbosa, enfim, vários artistas antigos, né, que estavam ali era um almoço, tinha as mesas, todo mundo almoçando, e aí sempre levantava um artista, o maestro apresentava ele, fazia uma entrevista e ele cantava. E aí foi o Beto Barbosa cantar lambada. E a menina, eu quero dançar com você. E eu falei, eu danço profissional, você sabe dançar? Ela falou, sei. Eu falei, então tá bom. Eu comecei a dançar lambada com ela e o Beto Barbosa cantando. De repente eu peguei ela e joguei ela assim, porque tinha um passo que jogava. A menina me puxou, caiu debaixo da mesa. E eu caí, ela com as pernas abertas, eu no meio assim, eu só fiquei olhando os pezinhos das pessoas assim embaixo da mesa. Eu falei, o que você fez, garoto? Você falou que sabia dançar. Ainda bem que não era ao vivo. Aí foi gravado, aí teve que recomeçar tudo de novo e gravar tudo de novo. E a gente caiu debaixo da mesa lá dos artistas, debaixo Quando eu levantei, tava todo mundo dando risada, assim. Então, já aconteceu muito isso, entendeu? Shows, quando a gente ia cantar, principalmente quando fazia show em circo. Era muito engraçado. A gente cantando e o palco balançando, sabe? Os cachorros se coçando lá na frente, a gente dando risada. o microfone falhando. Uma vez, no circo, a gente fica sempre nos trailers lá atrás, que são os camarins, né? E a gente desceu, a gente usava umas botas. E aí, quando eu entrei no palco, um cheiro horrível. E eu fui ver, cara, no caminho eu tinha pisado no cocô do cavalo. Nossa! Meu sapato ficou cheio de cocô de cavalo e aquele cheiro. E a gente ia dançando no palco e marcando tudo de cocô o palco, assim. Coisas assim acontecem. Aí você tem que ter o improviso e levar e ir embora, né? Não dá pra parar. Meu Deus. Já aconteceu Imagina o cheirão. no dia que a gente foi cantar na igreja. Já aconteceu? A gente foi cantar na igreja, pisei no cocô e Nossa. E sua família começou a te apoiar desde quando? Tipo... Então, minha família começou a me apoiar quando eles começaram a ver a coisa acontecer. Porque como meus pais eram humildes, né? E eles não acreditavam que eu poderia ter a oportunidade de chegar onde eu cheguei hoje. Porque eles falavam assim, não, a gente é de família pobre, você não conhece ninguém. E sempre foram assim comigo, né? Quando eles perceberam que eu realmente cheguei onde eu queria, que eu comecei a trabalhar, a conquistar os meus sonhos, os meus objetivos, aí eles começaram a me apoiar. E eles começaram a entender que realmente eu estava realizando os meus sonhos. Geralmente os pais, assim, das pessoas que não apoiam, só vai apoiar depois que tem o resultado. Exatamente. Porque assim, é diferente, né? Quando você não nasce numa família artística, é um mundo muito distante, né? E principalmente para os pais, né? Que sempre são mais antigos, são mais velhos, têm um pensamento mais diferente. Então, é comum isso acontecer, mas a gente não pode desistir, né? Sim. Quando a gente tem um sonho, a gente tem que ir até realizar. E hoje em dia tá surgindo bastante pessoas com esse pensamento artístico, querendo ir pro mundo da arte. A era da internet mudou tudo, né? Hoje em dia a era da internet, assim, mudou pro bem e mudou pro mal. Porque hoje em dia qualquer coisa que você faz, você é cancelado, né? Eu acho esse negócio do cancelamento uma cultura muito ruim, porque hoje você tem um monte de julgadores na internet, né? E a Bíblia fala que o único que tem o poder de julgar você é Deus. Né? Nós não somos juízes de ninguém para julgar a vida das pessoas. E cada um tem a sua opinião diferente e não é mais respeitada as opiniões na internet. Então, cada atitude que você toma, você é cancelado de alguma maneira. Isso é muito ruim, porque as pessoas não respeitam mais o limite do outro, o espaço do outro, a maneira de pensar do outro. E aí fica uma guerra desnecessária. Né? Esse cancelamento é algo que é muito ruim. E você sabe que é interessante, o cancelamento ele causa depressão e causa ansiedade nas pessoas.
Eu tô falando porque eu trabalho com artistas e eu vejo eles quando eles são cancelados, quando eles recebem palavras negativas na internet, eles ficam muito mal, muito mal. Eu não fico porque, graças a Deus, eu sei quem eu sou em Deus. E esse é o total diferencial. Quando você sabe quem você é de fato em Deus, nada mais te abala. As pessoas podem te julgar, as pessoas podem falar o que você é, o que você deixa de ser, não vai mudar nada, porque eu sei quem eu sou em Deus. A Bíblia diz assim, lá em Efésios, no capítulo 1, olha que lindo isso, vocês vão aprender, hein? Olha que legal. Lá no capítulo 1 de Efésios, a Bíblia fala que quando Jesus morreu e ressuscitou, Deus colocou ele assentado à sua direita, acima de principados, potestades e dominadores, acima de todos os problemas. E depois, no capítulo 2, a Bíblia diz que quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus e reconhecemos ele como Senhor, nós somos colocados ao lado de Jesus acima de principados, potestades e dominadores. Sabe qual é seu lugar em Cristo? Nas regiões celestiais, acima de tudo, de todos os problemas. Então, quando você sabe isso, quem você é em Cristo, em Deus, que você é um príncipe, uma princesa de Deus, nunca mais vai te abalar. Nada mais vai paralisar você. As pessoas podem até falar a teu respeito, mas quando você tem certeza de quem você é, a tua vida não para. Então é por isso que os artistas confiam em mim. Eu cuido da vida espiritual deles, né? Cuido não, né? Porque é muita prepotência falar cuido. Eu ajudo eles com palavras, com oração, com jejum, com acompanhamento. Então isso é importante para eles, porque eles sabem que encontram em mim essa força que vem de Deus. E aí eu passo isso para eles também. Então eles confiam, eles gostam de me ouvir orar, eles gostam de me ouvir falar. E eu tô sempre, por chamada de vídeo, presencialmente, falando de Deus com todos eles. Aí agora a internet tá um espaço muito tóxico, né? Você nem conhece a pessoa e quer vir opinar alguma coisa, sendo que você nem a conhece, né? A respeito da pessoa. Esse menino, por exemplo, esse do Agenor, da Capivara Filó, meu Deus do céu, o menino entrou em crise de ansiedade na minha frente, assim. Uma coisa absurda, porque o pessoal diz que ele não é ribeirinho, que ele tá querendo se aproveitar. O menino é muito humilde, ele é ribeirinho sim, ele mora lá no interior do Amazonas, de Manaus, ele lida com os bichos todos os dias, e aí as pessoas pensam que ele estava monetizando, e ele não estava. Ele simplesmente postava o dia a dia dele. Então, é isso que a internet faz. Ela deixa você conhecido. Hoje ele está com 2.200.000 seguidores. Só que ele sofre de ansiedade, porque não pode fazer mais nada que cancelam ele, que criticam, que julgam ele, e aliás está respondendo inclusive processos. Então é muito perigoso, é uma linha muito tênue para o bem e para o mal. Por isso que a gente tem que estar fixado em Deus o tempo inteiro, para a gente não se perder no meio do caminho. Sim, porque as pessoas se atacam por qualquer coisa. Você não pode Exato. falar um ar que as pessoas já... Não, eu não concordo. Aí começa uma briga. Tipo, nem conhece a pessoa. Nem conhece, fala E da vida fica da uma briga. pessoa. Vocês que são novinhos, vocês têm que tomar cuidado com isso, porque vocês vão ter pessoas que gostam de vocês, claro. Vocês vão ter pessoas que também não gostam, também. Mas o mais importante é você saber que Deus ama vocês, e o papai, a mamãe e a família também. Isso basta. Né? O importante é quando você não se afeta com os comentários, né? Que quando você vai dar atenção, é aí que te afeta, né? Exatamente, porque os comentários são bizarros, assim, né? Quando uma pessoa, um hater, né? A gente chama de hater na internet. Quando um hater te ataca, ele tá falando muito mais sobre ele do que sobre você. Entendeu? Quando ele tá falando a teu respeito, ele tá falando sobre ele. Sobre a maneira dele pensar, dele ser, do caráter dele, da índole dele. Não da sua, porque ele não te conhece. Ele conhece ele profundamente. Então ele acha que você é igual a ele. Então por isso que a gente não se afeta com os comentários. Porque os comentários vêm do caráter e do que aquela pessoa é capaz de fazer, não você. Sim, a minha mãe disse isso hoje lá no carro. Porque tá tendo um vídeo lá no nosso Instagram que tá com bastante hater, né? Aí ela disse sobre isso. Ela é terapeuta, então tipo, ela sabe um pouquinho sobre a mente. Eu fiquei, nossa... Faz sentido. Você entende? Porque assim, quando eu julgo você, quando eu opino sobre a tua vida, eu tô falando daquilo que eu vivo, não você, porque eu não te conheço. Né? Eu não convivo com você para poder dar palpite. Até porque se convivesse, eu não faria isso, eu não te julgaria. Eu te entenderia, é diferente. Então quando uma pessoa julga a outra, e ela denigra a imagem da outra, e ela humilha a outra, ela tá falando sobre ela. Sobre o que ela é capaz de fazer e sobre o que ela é de verdade. A Bíblia diz assim, ó, da boca sai o que o coração está cheio. Se o coração está cheio de coisas negativas, vão sair palavras negativas.
Se o coração tá cheio de maldade, vão sair maldade. Eles sempre vão achar que você vai fazer a maldade. Mas, na verdade, isso está dentro do coração dele. Então, os comentários não me afetam por conta disso. Uma boa aula aqui pra gente. Principalmente pros influenciadores que possivelmente poderão estar assistindo isso também. Você tem alguma inspiração nesses rumos seus? De inspiração de artista? É. Tem algumas pessoas que eu admiro, né? Como jornalista, por exemplo, o William Bonner. Eu amo o William Bonner, eu acho ele sensacional. O Pedro Bial é um cara que, nossa, eu sou apaixonado, assim, pela maneira com que ele leva a entrevista, a inteligência dele, a intelectualidade dele. Era muito apaixonado pelo Jô Soares, que infelizmente nos deixou, mas era um cara muito inteligente. Eu gosto de pessoas inteligentes. A minha inspiração é com pessoas inteligentes. Eu gosto de pessoas inteligentes, né? Sua mãe já deve ter te falado para vocês três aqui. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não já falou? Sim. Exatamente. Então ande com pessoas inteligentes, com pessoas que podem acrescentar e não pessoas que podem te levar para mau caminho. Que querendo ou não, as pessoas são muito influenciáveis, né? Muito, muito. A não ser que você seja influenciador. Muito. E eu nunca fui influenciado, sabia? Graças a Deus eu sempre tive uma opinião muito própria. Por exemplo, já me ofereceram droga, não usei porque eu não quis. Já me ofereceram muitas coisas ruins para desviar meu caminho, para desvirtuar o meu caráter. E eu não fiz porque eu tinha uma opinião própria. Graças a Deus eu já nasci assim, com uma opinião formada e nunca precisei ser influenciado para poder estar naquele meio, naquele nicho de pessoas, né? Por exemplo, quando você é adolescente, que vocês estão entrando nessa fase agora, adolescente quer ir pra baladinha, quer ir pra barzinho, quer ir... Cara, não tem necessidade disso. Isso é incrível, sabe? Que vocês perguntaram sobre o meu hobby, né? E eu falei que gosto muito de ficar em casa. Se eu pudesse voltar o tempo atrás de adolescente, eu ia curtir muito mais a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, curtir as pessoas que eu amo. Porque você não sabe quanto tempo você vai ter seus pais. Você não sabe quanto tempo você vai ter sua mãe, né? De repente você perde sua mãe amanhã. E aí? O que você aproveitou dela? O que você aproveitou do seu pai, da sua família? Às vezes eu vejo assim na Páscoa, por exemplo, eu vi tanta gente postando coisas bonitas, né? Porque a morte e a ressurreição de Jesus, e aí em seguida posta a pessoa na praia, viajando. Cara, se é tão significativo assim a Páscoa, se mostra realmente uma mudança de ciclo, de morte e ressurreição, por que não curte a família, né? Por que não aproveita essas datas comemorativas para estar perto do pai, da mãe, dos irmãos? Eu tô falando isso porque eu tenho uma família linda. Graças a Deus, eu sou muito bem resolvido com isso. Mas para quem não tem família, tem amigos. Quem não tem amigos, tem uma igreja. Quem não tem igreja, tem parentes. Quem não tem parentes, sempre vai ter pessoas que te amam e que você ama. Então aproveite essas pessoas, esteja ao lado delas. Porque a vida é curta, a vida é passageira. E depois que passar, aí já foi. Porque o tempo não volta atrás. Exatamente. Quando eu tinha a idade de vocês, se eu pudesse, eu voltaria ao tempo. E sobre, como a gente percebeu, você é cristão, né? Como que você se tornou cristão? Nossa, é uma história longa, hein? Meus pais já eram cristãos antes de eu nascer, né? E eles receberam uma promessa de Deus de que teriam um filho, colocariam o nome desse filho de Israel, e que esse filho seria um profeta. Eu vim ao mundo, nasci, eles colocaram o nome de Israel. Com 3 meses de vida, eu peguei uma pneumonia, fiquei internado no hospital. E ali no hospital eu peguei infecção hospitalar. E aí as coisas começaram a piorar. E os médicos falaram para meus pais que eu não tinha mais... Eu peguei infecção generalizada. E os médicos falaram que eu ia morrer, que eu não tinha mais chance de vida. E os meus pais estavam debaixo de uma promessa, né? De que teriam um filho. E aí chegou um dia que me deu uma parada cardíaca, uma noite, né? Eram 11 horas da noite, me deu uma parada cardíaca. Minha mãe debruçou em cima de mim e orou e disse: Deus, eu já entendi tudo, você quer meu filho. Assim como tu pediste o Isaac a Abraão, tá pedindo o meu filho. Eu entrego ele, ele é teu, pode levar. Minha mãe orou desse jeito, e meu pai orou em casa sem que um soubesse do outro. Quando foi no dia seguinte, eu melhorei, tive alta do hospital e fiquei completamente curado. Meu Deus, Ou seja, milagre. era um milagre. Deus queria realmente que eu fosse entregue. Então, por isso que eu digo para vocês que eu sei quem eu sou, desde que eu nasci. Porque eu fui escolhido no ventre, então eu sei quem eu sou. E aí eu tive essa certeza depois, quando eu entrei no meio artístico, que eu vou contar uma história muito forte. Pode contar? Pode contar. Então vamos lá. Virei artista, comecei a cantar, saí da presença de Deus, não quis mais saber, né?
achava que igreja era uma coisa muito careta, falava, não, eu quero ir pras baladas, eu quero curtir, eu quero viver minha adolescência. E isso passa na cabeça do adolescente e do jovem. Por isso que eu falei que se eu voltasse atrás, eu faria tudo diferente. E aí eu conheci uma pessoa no meio artístico que falou pra mim assim, você não quer ficar mais famoso e mais rico? Eu te apresento uma pessoa que pode te ajudar. Eu já estava fora da igreja, né? Falei, quem é essa pessoa? Ele falou, olha, é um cara lá do Rio de Janeiro, ele é satanista e ele faz pacto satânico. Olha que sério isso. Eu falei, eu quero ir. Fui lá pro Rio de Janeiro, conhecer o tal. Fui. Assisti um ritual completamente satânico. O cara pegava uma garrafa de pinga, assim, ó. Eu fui experimentar pra ver se era mesmo, que eu duvidei. Ele virava num gole só, quebrava no chão e ficava pulando descalço em cima dos cacos de vidro sem cortar os pés. Aí eles faziam uma fogueira e ele dançando dentro do fogo e não queimava os pés. Ele estava realmente possuído pelo diabo. Aí ele veio falar comigo, me levou numa salinha lá onde ele fazia os pactos e falou pra mim, o que você quer? Eu falei pra ele, diabo, eu quero fazer um pacto com você. Eu quero ficar muito mais rico e muito mais famoso, em troca eu te dou a minha vida de quem mais você quiser. E ele olhou no meu olho e disse pra mim assim, olha jovem, infelizmente eu não posso fazer um pacto com você, porque você foi escolhido no ventre da sua mãe por Jesus. E eu não posso tocar um dedo na sua vida porque você é dele. Nossa, mano, forte. Ou seja, como que eu não vou saber quem eu sou em Deus? Se o próprio diabo reconheceu esse senhorio de Jesus na minha vida, né? E aí eu saí de lá e ele falou, mas faz assim, você não pode, traz alguém que pode, eu te ajudo por tabela. Eu falei, não, agora eu vou voltar pro lugar onde eu nunca devia ter saído. Aí voltei para São Paulo e entreguei minha vida para Jesus completamente. Falei, não, agora eu não saio mais. E aí foi que as coisas começaram a acontecer, né? E aí depois que eu entreguei minha vida para Jesus, tudo melhorou? Não, tudo piorou. Inclusive hoje eu até gravei um story falando sobre isso, né? Que quando você está prestes a receber um milagre, as coisas começam a dar errado, é impressionante. Começa a dar tudo errado. É o carro que quebra, é alguém que fica doente, e aí você se desespera. Não se desespere. Isso é prova de impacto. Tem um milagre te esperando. E quando o milagre está vindo, o que antecede são coisas ruins, porque o diabo sempre quer te paralisar. Você sabia que o diabo ele acorda todos os dias empolgado? Todos os dias ele acorda no gás. Todo empolgado. Para quê? Para te fazer desistir. O diabo sabe quem é ele sabe que ele é um derrotado, ele sabe que ele é um perdedor, mas ele não desiste. Por que ele não desiste? Por causa de você, porque ele quer que você desista. Ele não está preocupado com o futuro dele, que ele sabe qual é o futuro dele. Ele está preocupado com o seu futuro. Ele quer te paralisar para que você se perca, porque ele já está perdido. Então, quando a gente entende isso, a gente não desiste nunca. Entende? Ainda que as circunstâncias estejam contrárias, ainda que as situações estejam totalmente fora do nosso controle, Deus sempre tem a resposta final. Salmo 121:3. Aquele que te guarda não dorme. Ele cuida de você dia e noite. Então, quando você entende isso, você começa a ter uma vida mais estável. Tem dificuldade? Claro. Tem luta? Muitas. Tem problemas demais? Eu tenho muitos. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para mudar a minha história e para fazer eu viver milagre todos os dias. É isso. É forte. E eu já ouvi falar disso, porque o diabo sempre tá nos tentando, sendo que ele sabe que no final ele vai acabar perdido. Mas ele quer que mais pessoas se ferrem também. Ele quer que as pessoas se percam. Esse é o intuito dele, porque ele sabe qual é o futuro dele. O futuro dele é ficar preso pro resto da vida. Né? Mas o nosso não. O nosso é uma eternidade com Deus. A gente tem que se preocupar com isso. Nossa, é forte essa história, viu? E tem tantas outras, cara, porque assim, milagre é uma coisa que eu tenho muita intimidade. Milagre é uma coisa que eu tenho muita intimidade. Já viveu algum milagre, Carlinhos? Sei lá. Ainda não? Vai viver. E você, Amy? Será que já... Tipo, tem as mínimas coisas que também são Os milagres. livramentos. Né? Os livramentos. E você, Clara, já viveu? Livramentos. Acho que mais cuidado de Deus, assim, com algumas situações, assim. Mas O cuidado de Deus, ele sempre vai existir, né? Agora, o milagre, você tem que provocar ele. Através da sua fé. Eu me lembro que uma vez eu fui para Salvador, fui dar uma palestra numa igreja, né?
E um pastor falou pra mim que eu já tinha, pela misericórdia de Deus, eu já tinha alguns dons especiais. Dom de cura, eu já orei, assim, eu não vi nem ouvi. Eu já orei para paralítico que andou, para pessoas terminais de câncer que foram curadas, surdo que ouviu, enfim, vários milagres aconteceram através da minha vida, pelo amor de Deus, não fui eu, foi Deus. Eu tô dizendo que eu creio o suficiente para que esses milagres aconteçam. E aí ele disse para mim que eu receberia uma unção, uma autoridade de ressuscitar mortos. Era muito forte isso. Mas que eu receberia isso lá em Israel, batizado no Rio Jordão. Porém, eu não podia falar para ninguém. Eu não podia nem comprar a passagem e nem contar para ninguém, porque senão eu poderia ganhar. Ia chegar o momento que alguém ia me dar de presente e eu ia saber que era Deus. E eu me lembro que foi incrível isso, porque eu estava numa igreja e aí estava tendo uma caravana para Israel e eu estava hospedado na casa de um casal, que a esposa dele era estéril e Deus me usou para que ela fosse curada da esterilidade, teve filho. E eles eram muito gratos. E eles falaram para mim, Israel, a gente vai para Israel e a gente quer levar você com a gente. E a gente vai te dar ainda $500 para você gastar à vontade lá. Uau. E eu ganhei a passagem. Eu falei, fiquei muito feliz, né? Falei, agora vai acontecer um milagre. Aí eu fui batizado no Rio Jordão. E é incrível que, assim, quando você recebe uma promessa de Deus, a sensação que tem é, será que vai dar um arrepio? Será que eu vou falar em língua? Será que eu vou pular? Será que vai ter um mover de Deus? Não! É só crer. Deus é simples. É só crer e falar, aceito, tomo posse, acredito e é meu. E eu fiz isso. E aí eu fui batizado ali no Rio Jordão. Eu estava submergido nas águas, não deu nada, não aconteceu nada de sobrenatural. Mas eu disse, Deus, eu tomo posse daquela palavra profética. Vim embora pro Brasil. Chegou na Bahia ainda, onde eu estava. Eu estava pregando numa igreja. Olha que coisa mais linda. Aí chegou no final do culto, os diáconos trouxeram uma levita, uma cantora, e ela tinha dado uma parada cardíaca, ela tinha morrido. Colocaram ela em cima do altar. Não tinha mais batimento cardíaco, não tinha pulsação, não tinha respiração, não tinha nada. Ela estava morta. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu vou tomar posse dessa palavra, né? Eu vou orar. E eu fui colocar a mão e Deus falou para mim assim, não põe a mão nela. Se você pôr a mão nela e ela ressuscitar, as pessoas vão idolatrar você. Eu disse, então eu vou fazer o quê, Deus? Aí ele disse assim para mim, cante. Eu quero provar para você, Israel, e para todo mundo que está aqui, que o louvor, ele sara, ele cura, ele liberta, ele salva e ele ressuscita. E eu comecei a cantar no ouvido da mulher. E a mulher ressuscitou comigo cantando. Ela acordou cantando o mesmo louvor que eu estava cantando. Essa foi uma experiência de milagre das mais fortes que eu passei. Porque hoje eu entendo que quando você põe um louvor para ouvir, muda a atmosfera, muda a energia, muda o espaço, muda tudo. E milagres começam a acontecer a partir do momento que você começa a ouvir músicas. Por isso que é perigoso você ouvir qualquer música. Que tipo de música você tem ouvido? Sabe? Essas músicas que falam palavrão, essas músicas que falam coisas negativas, essas músicas de sofrência, essas músicas de traição, tudo isso traz coisas negativas para a tua vida. Porque cria uma atmosfera negativa. E aí você começa a viver realmente aquilo que você está declarando. A Bíblia diz isso, sabia? Que a tua boca, ela tem poder de incendiar uma floresta. Que a tua boca tem o poder da morte e da vida, a tua língua. Então o que você canta, você profetiza para você. Então por isso que eu ouço músicas que não tem nenhum tipo de maldição e louvores. Porque os louvores edificam a minha vida e criam toda uma atmosfera favorável para eu viver esses milagres. Por isso que eu disse que eu tenho intimidade com milagre. Porque eu acredito em milagre e eu provoco eles. Nossa, mas... Meu Deus! A vida dele é um milagre, literalmente. É um milagre, porque ele morreu. Morreu? A mulher morreu e ressuscitou. E eu também. Meu Deus. E eu também. Literalmente. É forte, viu? E é bom para quem tá assistindo, né? Você que tá assistindo, creia que todas as coisas você pode naquele que te fortalece. É só você criar uma atmosfera boa e provocar milagre na sua vida. E acreditar em quem realmente pode mudar a sua história. Não é ficar acreditando em pessoas, em amigos, em pessoas que não podem fazer nada por você. É acreditar naquele que pode fazer o sobrenatural. Que pode trazer a existência daquilo que não existe. Amém. Cada frase que ele fala é uma frase que poderia virar aquelas fotinhas. É, verdade. Vamos fazer, né? Vai dar vários cortes de vídeo.
Com certeza. Aquelas pílulas, né? Aquelas pílulas que você põe na internet. Boa ideia, vou fazer as pílulas aqui, vamos mandar aí no meu no Instagram. E me sigam, né? Israel Ramote. Vai lá, Israel Ramote, Caça-talentos. no Instagram. Tanto para você que quer ser artista, que quer saber coisas do meio artístico, como para você que precisa de uma palavra de Deus. Pessoal, agora a gente vai pro quadro O que você prefere. O quadro consiste em escolher duas opções que a gente dá e ele vai escolher entre as duas. É bem simples, na verdade. Eita. Vamos começar. O que você prefere para as férias? Descanso ou aventura? Descanso, com certeza. O que você prefere, fazer parte de um filme longa-metragem ou musical? De um longa-metragem. Você prefere participar de um reality show romântico ou de aventura? Nossa, de nenhum dos dois. Mas se fosse para escolher, eu acho que de aventura. O que você prefere? Ter uma música que seja o tema da sua vida ou um lugar inesquecível? Acho que um lugar inesquecível. O que você prefere, ser um super-herói ou o melhor chefe de cozinha do mundo? Nem super-herói, nem chefe de cozinha, porque eu não sei cozinhar. E o meu super-herói é Jesus, então eu jamais queria ser um super-herói. Mas eu gosto de ser uma pessoa que ajuda o outro. Talvez o super-herói se baseie nisso. Ajudar o outro, fazer o bem pro outro. Eu acho que eu me aproximaria mais disso. O que você prefere, competir nas Olimpíadas ou dirigir um filme indicado ao Oscar? Dirigir um filme de cada Oscar. Sonho, né, né? gente? Um filme de cada Oscar é muito melhor. Eu amo fazer direção. O que você prefere, cantar no karaokê ou no seu banheiro? No karaokê, eu amo karaokê. Nossa, eu me divirto no karaokê. Gosto muito legal. muito. O que você prefere, teatro ou novela? Eu prefiro teatro. Eu prefiro teatro porque teatro é raiz, né? O teatro você tem tempo para fazer a construção de um personagem, do corpo, da voz, da fala. E a novela é mais texto. Então, o teatro te traz mais base de interpretação do que a novela. O que você prefere, fim de semana com os amigos ou uma musiquinha no seu quarto? As duas coisas. Eu gosto dos meus amigos. Mas eu também gosto de ouvir música no meu quarto, ficar sozinho com Deus ali, né, meditando. É as duas coisas, mas eu vou escolher eu ficar com os amigos. O que você prefere, casado ou solteiro? Cara, é tão interessante isso, porque assim, tanto faz, casado, solteiro, é aquilo que eu falei, quando você tem Deus na sua vida, Ele te preenche, sabe? Nada te faz falta mais. Então, estar casado é uma bênção, é maravilhoso, porque a família é constituída por Deus, mas estar solteiro também é bom, porque você cria intimidade com Deus. O que você prefere, rock ou pagode? Nenhum dos dois. Nem rock, nem pagode. Eu sou mais música popular brasileira. Mas se fosse para escolher o rock e o pagode, meu Deus, e agora? Nenhum dos dois. Ouço os dois, mas eu não... Não curte muito. Nenhum dos dois. O que você prefere, suspense ou comédia? Comédia. Comédia é incrível. Eu gosto de rir, eu gosto de dar risada. O que você prefere, bom livro ou um bom filme? Um bom livro. Um bom livro, porque assim, qual a diferença de você ler um livro e assistir um filme? O filme, ele tem a visão do diretor. O livro tem a sua visão. Quando você lê o livro, você tem a sua visão, a sua opinião referente àquilo Você que você leu. imagina também. Exatamente. E quando você assiste um filme, não, você está seguindo a direção de alguém que já leu algo. Então eu prefiro um bom livro. O que você prefere, Globo ou Polêmica. Record? Globo Record? Nossa! Muito Polêmica. polêmica. Muito polêmica. Mas eu gosto das duas, mas eu prefiro a Globo. E eu vou dizer por quê. Porque eu tenho Deus tem um negócio comigo lá na Globo, sabe? De espiritual mesmo, assim. E eu sei que existe isso e que eu tenho muito contato com pessoas ali dentro. Deus já me usou para falar com pessoas ali dentro, pessoas assim muito importantes, que eu nem posso falar o nome, do alto escalão da TV Globo. E eu acho que a Globo hoje seria um ministério para mim. A Record já está bem cuidada porque tem lá a igreja, né? Mas a Globo ainda não tem. Então eu prefiro a Globo, por isso. Então esse foi o quadro, galera. Esse foi o Ele quadro. saiu super bem, né, gente? E com todas essas coisas que você já fez na sua vida, quantos anos você tem? Meu Deus. Quantos anos você acha que eu tenho, Clá? 39. 39. E você, M?
O mesmo palpite. Você, Carlinhos? 43. 43? Eu tenho 48. Quê? Falta 2 para 50. Não parece, né? Nossa. E não tenho nada, hein? Não tenho botox, não tenho nada. Só tenho lentes, né? Aliás, um beijo pra minha dentista, a doutora Ingrid Passos. Ela é maravilhosa. Ela que fez os meus dentes. Que bonito. E eu vou, se Deus quiser, eu ainda vou fazer o botox. A gente tá conversando, né, doutora? Doutora Ingrid tá conversando comigo. A gente vai fazer alguma coisa aqui. Mas eu não fiz nada, não tenho nada no rosto. Só tenho as lentes mesmo nos dentes. E mais nada. É porque eu sou feliz. Todo mundo pergunta, mas por que você não aparenta a idade? Porque eu sou feliz. Eu sou muito bem resolvido comigo mesmo, entendeu? E as pessoas mais felizes, eu já ouvi falar que as pessoas mais felizes envelhecem, demora. Demora. Eu acordo feliz, sabia? É incrível isso. Eu acordo de manhã agradecendo a Deus. Sabe assim quando você agradece por tudo? Por exemplo, eu levanto e falo assim, ai Deus, obrigado por essa cama, que cama maravilhosa que o Senhor me deu. Obrigado pela minha casa, que eu tenho uma casa para morar. Obrigado pelo meu café da manhã, porque o Senhor me deu uma fruta para comer, me deu um pão para comer. Eu saio agradecendo por tudo. Eu entro no meu carro e falo, obrigado por esse carro, obrigado por esta roupa que o Senhor me deu, linda. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele é na minha vida e por tudo que Ele fez. E a gratidão é muito importante, porque ela abre portas para você também, sabe? Você precisa ser grato por tudo que você é e por tudo que você tem, né? Infelizmente, hoje tem pessoas sofrendo bullying, sofrendo discriminação, preconceito por conta de classe social, né? De condição social, por causa de cor, enfim, tantas outras coisas. Cara, e não precisa. Nós precisamos ser felizes com aquilo que nós somos. Nós somos especiais em Deus. Isso basta. Sabe, aquele padrão de beleza que as pessoas inventaram e criaram não existe. As pessoas são lindas porque têm caráter. As pessoas são lindas porque têm uma índole bonita. E é isso que faz toda a diferença. O restante você faz para se sentir bem, mas não tem necessidade. E eu sou feliz do jeito que eu sou. Eu sempre fui feliz. Eu nunca tive nenhum tipo de preconceito com nada, nem comigo mesmo. Então eu gosto de mim, eu gosto do que sou, gosto do que tenho, amo a família que tenho, amo tudo que eu vivi, inclusive as coisas ruins que eu vivi, porque me fizeram crescer, porque me fizeram aprender e me tornou a pessoa madura que sou hoje. Então eu sou muito grato. Eu acordo feliz. Tanto que nem tem ruga daquelas pessoas que é estressada. Você viu assim, que né? legal, né? Imagina quando eu fizer o Botox com a doutora lá. Vai ficar, ó, eu vou ficar igual o Carlinhos. Hein, Carlinhos? E vou pintar meu cabelo de loiro, hein? Não, o seu cabelo tá da hora. Eu gostei. E a gente ficou sabendo também que você dá aulas de teatro, né? Como isso começou? Dou aula. Então, depois que eu fiz direção, né? Depois que eu fiz o curso de direção, eu comecei a dar aula de teatro, dar workshop, inclusive. Eu tenho até um projeto junto com o Kaysar. A gente vai começar a fazer workshop pelo Brasil inteiro de teatro, porque ele também é ator, né? Que legal. E em breve vocês vão saber aí, vai estar nas redes sociais. Eita, que top. Mas é muito legal, cara. A aula de teatro é uma coisa que não é só para quem quer ser ator. Né? As pessoas pensam assim, mas eu não tenho pretensão de ser ator. Não precisa. Advogado faz aula para poder aprender a falar em público. Pessoas que trabalham com público fazem aula de teatro. Pessoas tímidas, que são inibidas, para poder ter mais desenvoltura, desinibição. Teatro é vida. Teatro é uma delícia. Todo mundo que faz fica apaixonado pelas aulas de teatro. Eu queria muito fazer. Eu já pedi pra minha mãe, só que não tá rolando. Vai rolar, eu vou te ajudar. Ai, que bom. Eu quero fazer aula de teatro. É muito legal. E como é a sensação de dirigir uma peça? Ah, é lindo, né? Porque assim, quando você dirige, você tem todo um projeto, um processo de criação. E esse processo de criação é que é incrível. Né? Você vê o ator se desenvolvendo e aí você dirige ator por ator, atriz por atriz. Depois que você dirige todos eles, você dirige a cena, porque tem diferença você dirigir o ator e dirigir a cena. A cena você dirige ela no geral e o ator você dirige ele sozinho. Então a gente cria junto, né? Eu gosto de criar junto com o ator os personagens, né? A voz, o corpo que ele vai ter, as intenções certas, nas falas certas. E aí a cena, para que a cena fique gostosa de ver, para que não fique cansativo. Tudo isso é muito bacana. Eu amo dirigir, eu sou apaixonado por direção. Porque eu acho que eu gosto de cuidar de vidas. Então cuidar de personagens também faz parte, né, de cuidar de vidas, né? Porque você acaba cuidando ali, trazendo todo o enredo para a trama, para a história, né?
É muito legal. Agora tem uma diferença muito grande, viu, sobre teatro, novela e cinema. É totalmente diferente. O teatro você tem um espaço físico muito grande, que você tem que... exige mais do seu corpo, né? Você tem que fazer mais com o corpo, você tem que fazer coisas grandes. A novela não, você está enquadrado ali, você não pode sair de cena. E é mais texto, é texto, bate texto, texto, texto. E o cinema não é nem grande nem texto, é intenção. É muito mais dentro da intenção, o olhar, né? A forma com que você fala, ela tem que ter muita intenção. O cinema é isso. É totalmente diferente. E é uma delícia de fazer os três. Eu amo teatro, mas eu também amo cinema, porque o cinema traz essa coisa da emoção, da intenção. E a telona grande, ela vai olhar o teu olhar, ela vai estar olhando o que você está olhando. A pessoa consegue ler os seus pensamentos no cinema. Entende? Aí é mais sério. Mas é bem diferente uma coisa da outra. E quando você dirige, você também mostra como é a sua visão sobre algo, né? Sobre a história. Exatamente. A gente estuda toda a história antes, né? Desde a sinopse até o texto. A gente faz leitura de texto com os atores antes. E aí a gente vai começando a desenvolver o projeto todinho. E dirigir não é só dirigir o ator. Você tem que cuidar também da iluminação, né? Da paleta de cores, dos figurinos. Tudo tem que combinar, tudo tem que ter uma junção, né? Tudo faz parte, né? O cenário, qual o cenário que vai usar, né? Que não fique feio. Qual é o figurino, a paleta de cores de figurino. Qual é a paleta de cores de luz, de iluminação, né? Voz. Tudo isso a gente cuida na direção. Não é tão simples. Só dirigir o ator, não é tão simples. E tem que fazer uma outra faculdade ou curso para se tornar... Cursos específicos, exatamente. Você se forma como ator, tem o seu DRT, né? Sim. E depois você faz cursos específicos. Para se profissionalizando, né? Para se profissionalizar, exatamente. Mas é um mundo muito legal, muito bacana de se trabalhar. Meu olho até brilha quando fala sobre isso. Sei lá, é muito legal. Teve até uma época que a gente estava fazendo teatro com as nossas irmãs, que teve um dia que a gente improvisou totalmente. A gente fez Alice no País das Maravilhas. Eu era o chapeleiro maluco e a Rainha Vermelha. Ela era a Rainha A gente Branca. já viu o personagem. A irmã dela era a Alice. Aí a Alice falou que vinha do Ceará. Aí ficou Nossa. muito engraçado. Olha, só em vocês estarem apresentando um podcast, já percebe-se que vocês são talentosos. As duas, o Carlinhos também. Então é só vocês quererem. E aí você vai dar seguimento a isso aí. É. E também o curso de teatro deixa você mais... com umas expressões melhores, gesticula melhor também. Ah, não tenha dúvida. Tudo, né? E vai limpando, né? Pra não ficar mímica, não ficar caricato o negócio. Pra ficar mais natural. Tem uma pessoa que eu sou muito... No teatro eu defendo muito Stanislavski. Que ele traz o naturalismo e o realismo. Que são as coisas mais reais e naturais. Não muito fictício, não muito fake. Então eu trabalho mais o realismo e o naturalismo. É a minha linha de trabalho. Que é bem legal. Que é bem legal. Tanto que eu tenho um professor que, além de professor de inglês, ele também é ator. Então ele tem as aulas dele é diferente. Ele atua durante as aulas. Olha que legal. É muito diferente, é muito mais interativa a aula. E você presta mais atenção, né? Sim. Porque você fica vidrado ali naquilo. Fala, nossa, que bacana, né? E é muito legal, porque teatro tem muitas etapas. Por exemplo, teatro infantil. É uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, porque a criança, ela é lúdica, ela acredita em tudo. Entendeu? Eu tenho um professor que ele falou que uma vez ele estava dando uma aula para as crianças e ele pegou 2 bis, chocolate, bis, sabe? Sim. E aí ele descascou e começou a falar a Mariazinha e o Joãozinho. Aí ele começou uma briga com a Mariazinha e o Joãozinho e falou assim, eu vou te comer. Ele foi, tal, mordeu o bis. As crianças começaram a chorar. Meu Deus. Começaram a chorar, você comeu a Mariazinha. Porque a criança é lúdica, ela acredita naquilo que ela tá vendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, quando a gente vai assistir uma peça infantil, pensa assim, né? Não sei vocês que são adolescentes ainda, mas a gente pensa assim, nossa, que peça meio nada a ver. Não é nada a ver. Tem tudo a ver. A criança fica encantada com tudo aquilo. Com os personagens, com o figurino, com a iluminação, com as músicas, com a interpretação, com as princesas, com as fadas, com as bruxas. As crianças ficam encantadas. Então é muito lúdico. O teatro infantil, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as crianças reagem no teatro, viu? Xingam, acham ruim. Você é muito mal, você é muito ruim. E se deixar, sobe no palco e bate no personagem mal.
E eles reagem, por exemplo, no teatro, vocês viram a princesa? Vimos, ela tá ali. Sempre assim, As assim. crianças, elas reagem, é uma delícia fazer teatro infantil. Igual na... Como é que é o nome dela? A Dora. É. Não. É a É Dora. É a Dora. Ela fica, tipo, Ela tá interage aprende com a vocês. tela. Às vezes, tipo, o gente da cidade fica. É óbvio que tá ali, mas para as crianças é, tipo, é bem interativo e bem legal. Exatamente. As crianças ficam apaixonadas, assim, e eles acreditam. Então é diferente, tem que tomar cuidado também, porque é diferente. O teatro infantil pro teatro adulto é bem diferente também. E é bem legal, já fui em várias peças que, tipo, tem a interação da plateia com o ator. Isso é bem da hora. No teatro infantil tem muito isso. Agora, no teatro adulto, é mais naqueles stand-up comedy, né? Que é muito engraçado também. E tem muita interação, bastante. É bem legal isso, que aí, tipo, é bem isso. Vocês viram onde tá a personagem tal, aí as crianças que interagindo. Fica, e eles contam tudo. Sai correndo, entra lá dentro da coxinha. Aí querem até subir no palco. Olha, uma vez eu fazia animação de festa infantil e eu era um príncipe. E aí eu ficava amarrado, né? Eu ficava amarrado na beira da piscina e a princesa chegava lá nas crianças e falava assim: crianças, vocês precisam me ajudar a achar o príncipe, para que o príncipe possa voltar ao castelo. E eu ficava deitado. Aí tinha uma hora que eles achavam, me desamarravam e eu ia pro castelo. E aí duas dessas crianças, dois meninos, se perderam da turma e saiu do caminho que era para fazer e me acharam. E eu tava com a boca tampada, amarrado. Eles falaram: nós achamos o príncipe, vamos esconder ele. E eu, preocupado. E ele assim: já sei, vamos jogar ele na piscina. Não! E eu todo amarrado. Você acredita que eles começaram a me empurrar e me jogaram dentro da piscina? E eu pulando assim, ó, porque eu tava amarrado. E eu não conseguia nadar. Até que me acharam e eu jogado dentro da piscina. As duas crianças me jogou dentro da piscina. Meu Deus! Vamos jogar o príncipe dentro da piscina. Olha onde vai a Os cabeça deles. famosos Enzo Gabriel. Meu Deus do céu. E eu fiquei jogado dentro da piscina. Meu Foi perigoso. Deus. Tem que tomar muito cuidado. Amarrado com a boca tampada. Totalmente. Aí eu falei: nunca mais eu vou ficar amarrado. Nossa, pra você ver os pensamentos Nunca das mais. crianças. O pensamento deles vão longe. Eles são... Por isso que eu falei que é lúdico. Eles acreditaram que eu era um príncipe mesmo que eu tava amarrado. Eles queriam esconder eu da princesa. Não sei porquê. Eles acharam que eu tinha que estar escondido. apaixonados. Mas podia esconder no mato, né? Mas esconder dentro da piscina. E você vê como não tem a maldade mesmo, né? Eles têm aquela coisa de vamos esconder, mas não tem a maldade. Porque não pensou, se a gente jogar ele pode morrer, né? Eles não pensaram nisso. A inocência. A inocência. Simplesmente jogaram. Quando eu era criança, eu queria ser o super-homem e eu pulei de cima da laje da minha mãe e quebrei o braço. Como assim? Igualzinho Eu eu. era criança. Você também, Felipe? Não, só que eu pulei da mesa da minha casa. Quebrou o braço também? Não sei. Mas machuquei. Machucou, né? Pulei falando que eu era super-homem. Eu quebrei o braço, não, eu quebrei a clavícula. Nossa. Eu amarrei um lençol no meu pescoço e falei assim: se o super-homem voa, eu vou voar também. E, pum, Eu tinha uma roupa que era junto já, a capa. já do super-herói. É. Então eu não, nem tinha roupa de super-herói. Botei foi um lençol e caí e me A estrapulei. geração Nutella, a geração raiz. Pois é, exatamente. Você já tinha roupinha de super-homem, eu não, tinha que botar um lençol. A imaginação só. Vocês devem brincar tudo de videogame, né, de internet, né? É Não, tudo. não. Eu brincava na rua, eu jogava bola na rua, eu brincava, ficava Eu todo brinco sujo mais de na rua barro. do que no computador. Pois é, mas a minha geração eu brincava na rua e era tão bom. Eu brincava, mas faz tempo, mas não era tipo na rua, era no prédio, no condomínio. É. Que agora é meio perigoso. Você vai pra rua, É. 1000 carros. Eu já brinquei na rua quando era pequenininha com a minha prima, aí a gente ia com a minha avó lá e ficava brincando. Ah, mas era muito bom. A minha geração era uma geração muito boa porque não tinha maldade, né? Hoje em dia tem muita maldade, hoje em dia é Ficava- perigoso nossa. até você brincar na rua, né? Antigamente não tinha esse risco. Minha mãe falava, eu ficava até, nossa, que vontade de ter nascido há 30 anos atrás. Verdade. Mas é bom que hoje vocês têm mais informações do que nós. A gente não tinha nem telefone. Hoje você tem telefone, você tem todas as informações no Google. A gente não, quando a gente estudava, a gente tinha que ir pra biblioteca. Nossa, ficar procurando. Ficar procurando Pelo em amor de livros, pesquisando em livros. Você tem noção do que é Fazer isso? pesquisa. Lia livros e livros e livros e livros. Hoje em dia você põe no Google e acha tudo. Mas também eu acho que as crianças ficavam um pouco mais inteligentes, né?
Que, tipo, ficava lendo, agora é bom. Oi. Você não precisa nem digitar. Você só fala assim, hello, Google, quero não sei o que, não sei o que lá. Ela faz assim. E agora tem a Alexa também, né? A Alexa faz tudo. Nossa, eu amo a Alexa. Então, eu não tinha Alexa, não. Eu pegava, era ônibus mesmo. E foi difícil a minha carreira artística, viu? Não foi fácil, não. Porque, olha, quando eu comecei, eu não conhecia ninguém. Eu precisava conhecer alguém, né? Eu não conhecia ninguém. O que eu fazia? Eu ia tinha uma balada lá que iam todos os artistas, os diretores, os produtores, lá nos Jardins. Eu morava na Zona Leste. Eu pegava ônibus, não tinha dinheiro nem pra pagar o ônibus. Passava por baixo da roleta na época. Pegava ônibus, ia lá, chegava lá meia-noite na balada. Falava, com 14 anos, falava pro segurança assim, moço, eu preciso entrar aí dentro. Ele falava, sai daqui, menino, você não pode entrar não, você tem 14 anos. Aí eu falava assim, não, eu vou te explicar. Eu mostrava um carro qualquer, né? Eu sempre fui muito rápido. Falava, tá vendo aquele carro ali? Ele, sim, ali é minha mãe tá esperando minha irmã tá aí dentro, ela é menor. Se o senhor não deixar eu entrar lá dentro e chamar minha mãe vai chamar a polícia. Eu criava toda uma situação pra entrar dentro da balada. Que inteligente. Aí ele olhava pra mim e falava assim, ó, entra lá 10 minutos, hein, e sai. Eu entrava todo feliz, mas em 10 minutos eu fazia amizade com quem eu queria. Eu sentava na mesa dos artistas, dos produtores e começava a conversar. E eles olhavam pra mim assim, uma criança de 14 anos, uma hora daquela lá dentro, né? Falava assim, no mínimo é filho de alguém muito importante. E me dava atenção, trocava telefone comigo. Eu respeitava os 10 minutos de segurança. E ia embora. Aí eu saía meia-noite e 10, não tinha ônibus. Eu ficava até 5 horas da manhã dormindo na calçada, esperando o ônibus pra poder ir embora. Meu Deus. Essa foi a minha vida. Pra poder fazer contatos, porque eu não conhecia ninguém. Hoje, Mas graças a Deus hoje eu cheguei onde eu estou porque eu tive muita força de vontade e acreditei que era capaz. caramba. E você falou que morava sozinho, né? Como que foi isso? Morava, foi difícil, porque assim, eu sempre fui acostumado com mamãe fazendo tudo, papai fazendo tudo, mas chegou uma época que eu tive que morar sozinho por conta dos estudos, por conta do trabalho. E foi muito difícil, eu comia todo dia fora, porque eu não sei cozinhar. Mas foi uma fase muito difícil. Por isso que hoje eu valorizo ficar perto da minha família, perto dos meus pais. Eu amo estar com a minha família. Eu troco qualquer coisa para estar junto deles. Isso é bem importante, porque, né? Exato. Qualquer hora pode acontecer, o mundo pode acabar a qualquer momento. Agora a gente vai fazer as 2 últimas perguntas. Quais são os seus sonhos daqui pra frente? Meus sonhos daqui para frente é ajudar o outro, ajudar o próximo. Eu quero ser importante na vida das pessoas. Eu quero ser útil na vida das pessoas. Porque tudo que eu queria realizar, eu já realizei. Agora eu quero ajudar vidas, eu quero ajudar pessoas que também têm sonhos. Esse é o meu sonho hoje. É um ótimo sonho. Que recado você passa pra quem quer seguir a mesma carreira que você? Para seguir a mesma carreira, então vamos lá. Você que está assistindo esse podcast, que ouviu tudo que eu falei, é importante que primeiro que você saiba quem você é, né? Quem você é em Deus. Você é príncipe, é princesa de Deus. Você não precisa fazer nada que venha afetar o teu caráter, a tua índole. Você precisa ter uma base familiar, uma base para que você possa seguir os seus sonhos e não desistir. Entende? Ah, mas eu nasci pobre, não tem problema. Eu nasci pobre também e consegui chegar onde eu cheguei porque eu fiz por onde. Eu trabalhei, eu estudei, corri atrás, dei meu jeito, mas nunca perdi a minha essência. Nunca perdi o meu caráter, nunca perdi a minha índole. E graças a Deus eu mantenho firme e intacta até hoje. Então não desista, tenha uma base familiar e acredite nos seus sonhos porque eles são possíveis. Claro, principalmente se você acreditar em Deus, que pode realizar os seus sonhos. Olha! E agora eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Foi uma entrevista muito legal, gostei bastante. Deu várias dicas também. Agregou bastante aqui, me deu umas dicas. Vários milagres. No meio artístico. E vários milagres que você contou, que são bem fortes, que eu fiquei chocada. Você entendeu que você pode ser o que você quiser com Deus? Não precisa se separar de Deus. Muito pelo contrário. Você consegue chegar muito mais rápido se você estiver com Ele. Porque sem Ele, você pode dar errado. Sim. Foi umas ótimas dicas, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, Emi. Obrigado, Clá, pela oportunidade. Obrigado
por vocês terem me entrevistado, terem aberto esse espaço para outras pessoas também assistirem, outras pessoas serem edificadas e também receberem esses conselhos. Quem quiser me seguir, segue lá, Israel Ramotti no Instagram. Pode me chamar no direct que eu vou te responder, tanto na vida espiritual como na vida profissional. Se precisar de algum conselho, alguma dica, conta comigo. Então sigam as nossas redes sociais, é do Israel também, que a gente vai estar sempre postando várias novidades. E também vamos estar agradecendo aos abençoadores e pessoas que estão nos ajudando sempre. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curte muito, curte muito, comenta, compartilha. E é isso, né? Tchau. Tchau, galera. Um beijo. Muito obrigada. Tchau.